Meus amigos, a cubana Ione Sanches esteve no Brasil na última semana. Depois de anos e anos de luta em Cuba para que lhe fosse dada liberdade para expressar suas posições políticas que discrepavam do que era praticado no país, tendo se visto obrigado a usar de vários artifícios, com apoio externo inclusive, para que sua voz pudesse encontrar eco, ela finalmente conseguiu autorização para deixar Cuba e veio ao Brasil. Não exige esforço se entender que veio ao Brasil na expectativa de respirar um ambiente diferente, uma realidade democrática na qual se permitiria que ela expressasse suas convicções, seus pensamentos, seus valores. Surpreendentemente, ela foi agredida verbalmente, quase que fisicamente, e impedida de participar de um sem número de eventos que tinham sido agendados com o objetivo exatamente de permitir que ela tivesse a oportunidade de expressar suas convicções políticas, o que não acontecia no seu país de origem. Imagino a surpresa que essa moça deva ter tido na medida em que ela se dirige a um determinado espaço com um propósito e constata que as expectativas foram totalmente frustradas. Cabe que se faça alguma reflexão a respeito desses eventos. Essas pessoas que se empenharam decisivamente para não permitir que a cubana se manifestasse, que impediram o lançamento do seu livro, que não aceitaram que ela se manifestasse publicamente, essas pessoas integram um grupo político que no passado se empenhou com o discurso de que desejava ardentemente implantar a plena democracia no Brasil. Porque se vivia um ambiente no qual, consideradas algumas reservas, era possível essas manifestações, foram possíveis essas manifestações, esse grupo assumiu o poder e estaria tendo agora a oportunidade porque tanto lutaram, que tanto ansiavam em poder desfrutar, de implantar a plena democracia no país. E democracia, o ambiente democrático, é aquele no qual se pratica o interesse da maioria. O grupo político que detém o poder tem um compromisso de fazer acontecer aquilo que a maioria da população deseja. Mas nesse ambiente democrático é fundamental que se compreenda: as minorias devem ter todas as possibilidades de manifestar suas posições, suas discordâncias, suas insatisfações com a realidade na qual estão inseridos, de tal forma até que num momento futuro possam vir a ocupar o poder para, de alguma forma, conduzir os destinos da nação segundo a sua compreensão, segundo as suas convicções, na presunção
de que o fracasso de um grupo sugeriu à população a necessidade da alternância do poder, no poder. Então é extremamente incoerente, contraditório, que um grupo que se jacta de ter enfrentado momentos difíceis da nação com o objetivo de assegurar a implantação da plena democracia, agora se estruturem, se organizem para inviabilizar que uma determinada pessoa que vem de um país no qual não existe a mínima possibilidade de manifestação que discrepe do discurso do governo, essas pessoas que deviam saudar com bastante entusiasmo essa possibilidade que se oferecia para a cubana, que essas pessoas admoestem a visitante, inviabilizem o seu discurso e não permitam que ela participe dos eventos que estavam agendados, procurando deixar claro que não era desejada no país e que não se aceita a posição que ela assumiu em Cuba de contestar, de criticar a realidade que o país vive. Redunda, lógico, dessa posição que essas pessoas entendem que as coisas em Cuba estão corretas e fica como subproduto dessa postura a ideia de que seria maravilhoso que se implantasse no Brasil também uma realidade como a que defenderam estar acontecendo em Cuba. Então é preciso que não sejamos inocentes de não entender que, na verdade, o grupo político que detém o poder no país deseja, anseia encerrar o resquício de democracia que ainda possa existir no nosso país. Seria ideal, do ponto de vista deles, que se caminhasse na direção de uma realidade semelhante ao que acontece no país dos Castros, de maneira que aqueles que discordem, que entendam que o que o governo faz não está correto, não tem a mínima possibilidade de dar visibilidade à sua posição. É extremamente sintomático o que aconteceu. E é lamentável que a população brasileira, que o povo brasileiro, tenha tanta dificuldade de se aperceber isso. É lamentável que partidos políticos que não ocupam espaços no poder estejam tão acovardados diante do que se espera num ambiente democrático deles, de se empenhar decisivamente, determinadamente, obstinadamente, por sensibilizar a população para que compreenda os descaminhos que o país está experimentando, econômica e socialmente. É lamentável que a mídia, a não ser por intermédio de uma meia dúzia de indivíduos que ainda detêm a coragem de se contrapor a tudo isso que está acontecendo aí, a mídia também não se mostre vocacionada para chamar a atenção da população para a necessidade de se repensar o país. Extremamente preocupante, e me vejo na condição de, mais uma vez, terminar esse vídeo com o bordão: Pobre Brasil.